Fala galera, tudo bom com vocês? Mais uma vez, muito bem-vindos aqui ao canal Resumindo Além, meu nome é Felipe. Vídeo de hoje a gente vai tentar dar uma estudada em cima de uma pergunta muito interessante. Há espíritos? Eles existem? O Kardec tenta explicar um pouco disso no capítulo 1 do Livro dos Médiuns, que é o conteúdo resumido desse vídeo. Se você caiu aqui de paraquedas, a dinâmica aqui é muito simples. Isso aqui é um resumo da obra O Livro dos Médiuns, nesse vídeo específico, capítulo 1. Estou construindo uma playlist, eu vou deixar ela aqui no canal com todos os capítulos resumidinhos, lembrando que isso é apenas um resumo, então se você busca conhecimento completo, dá uma lida no trabalho, que é muito importante, dá uma estudada. E o resumo vai ficar aqui na tela e eu vou fazer uma leitura dinâmica desse resumo para poder ajudar a fixar o conhecimento de vocês. Lembrando que todo o conteúdo do vídeo está em cima da obra, O Livro dos Médiuns. Então, tudo que eu falar aqui é só um resumo do que o Kardec escreveu. Te convido a ficar até o fim. Se você curtir, deixa aquele joinha, passa para frente para quem é curioso, para quem está estudando, para quem está querendo começar a estudar ou aprender um pouco mais sobre o espiritismo de forma independente. Bom, galera, vamos lá. Começando aqui a leitura, o título do capítulo é uma pergunta. Há espíritos? Os espíritos existem? Muita gente duvida que os espíritos existam porque, na verdade, eles não entendem direito o que os espíritos são de verdade. Tem quem imagine que eles são seres assim meio mágicos, né? Fora da realidade, como a gente ouve nos contos, como nos filmes também que a gente vê. Aí acabam achando que tudo isso pode ser besteira, né? Tudo é ficção, sem nem pensar que pode realmente ter algo por trás disso, né? É como quando alguém para de acreditar em uma religião só porque viu algum exagero ou viu alguma coisa que não concorde. Sempre tem alguma coisa por trás. Mas a ideia dos espíritos, ela tá ligada a algo assim mais profundo, gente. A noção de que existe uma parte inteligente dentro da gente que não é feita de matéria, tipo a alma, né? Vamos trabalhar com o conceito da alma. E que essa parte ela continua existindo mesmo depois da morte. Isso é tanto o que o espiritualismo e também o espiritismo tentam mostrar, que a alma é uma parada real e que ela sobrevive. E que além disso, ela também mantém a sua identidade mesmo fora do corpo. Se a gente acredita que a alma existe e continua sendo ela mesma depois da morte, então faz sentido pensar que ela é bem diferente de um corpo físico. Afinal, ela não é feita de matéria, né, como o nosso corpo. E mesmo sem o corpo, a alma ela continua consciente, ela sente coisas, ela pensa, né, ela se alegra, ela também sofre. Ou seja, não é uma coisa simplesmente sem vida. Ela tem vida mesmo estando fora da matéria. Aí vem uma pergunta bacana. Para onde vai essa alma depois que a gente desencarna, depois que a gente morre, bate as botas, ou como você preferir chamar? Muita gente sempre disse que a alma vai para o céu ou para o inferno, né? Isso é um conceito muito comum dentro de muitas religiões e doutrinas cristãs. Só que o que a ciência descobriu? Tipo, a Terra é redonda, ela gira em torno do Sol, que o universo é enorme, né? Basicamente infinito. Ficou difícil, com o passar do tempo, de acreditar que o céu e o inferno eles realmente sejam lugares fixos, né? O pessoal tem aquela ideia básica, morrer eu vou pro céu, o céu fica em cima. Se você for uma pessoa má, você vai pro inferno, o inferno fica embaixo. A ciência ela já mostrou pra gente que essas ideias elas simplesmente não fazem sentido. E que ainda tem assim mais um questionamento em cima disso. Por que só o planeta Terra, que é um planetinha pequenininho nesse universo gigantesco, teria
cria seres inteligentes. Será que a gente é tão privilegiado assim, pessoal? Como as ideias antigas sobre céu e inferno elas não batem com o que a ciência descobriu, surgiu uma explicação que acaba fazendo mais sentido. As almas elas não vão assim para um lugar específico, lá em cima no céu ou lá embaixo no inferno. Elas ficam simplesmente espalhadas pelo universo todo. Elas formam um tipo assim de mundo invisível, entre aspas, que vive em conjunto com o nosso mundo, mesmo que a gente não consiga enxergar esse mundo. Essa ideia, gente, ela mostra que as almas elas continuam existindo e também interagindo com o mundo material, com o mundo que a gente vive, o mundo físico, né? De alguma maneira. Elas conseguem interagir. E como que o universo é gigantesco, né? Com muitos outros planetas e tudo mais, que realmente pode ter vida em outros planetas, isso reforça a ideia de que a inteligência, né, seja em forma de corpo ou de espírito, ela está espalhada por todo o cosmos. Ela faz parte de algo muito maior. A ideia de que a alma vai para o céu ou para o inferno para sempre, ela passa a não fazer tanto sentido quando a gente pensa de forma mais lógica. E o que realmente importa, segundo essa visão, não é o lugar para onde a alma vai, mas sim o estado que essa alma vai. Né? Se ela é mais evoluída, mais pura, se ela está no estado de paz. A alma feliz é aquela que assim, já se purificou bastante e entende coisas mais profundas, né? Vive em sintonia com outros espíritos que são parecidos com ela. Mais para frente a gente vai estudar esse conceito do que o que a gente vive, o que a gente pensa, o que a gente atrai. Né? Os anjos, por exemplo, né? Tá aqui no resumo o exemplo dos anjos. Eles não são seres diferentes da gente, né? Eles são almas que evoluíram muito, né? Eles já passaram por muita coisa, já aprenderam demais e agora eles vivem para poder ajudar os outros, né? Por outro lado, né? Os demônios, os ditos demônios, também são almas como a gente, né? Só que eles ainda assim têm bastante coisa para poder aprender. Eles não são assim condenados para sempre, né? Eles também podem melhorar com o tempo. Pensa comigo, se Deus, o Criador, ele é o nosso Pai, ele é o símbolo de perfeição e de amor, pô, ele não vai querer que um filho dele seja condenado para sempre, né? Para sempre, eternidade é muita coisa. E essa forma de ver as coisas, pessoal, ela assim, ela acaba sendo mais justa, né? Faz mais sentido se a gente comparar com as descobertas da ciência, com o que a ciência ensina. Em vez assim, de castigos eternos, ela mostra que todo mundo, veja bem, todo mundo está num caminho de aprendizado e evolução. Então até aqui a gente já entendeu que os espíritos, assim, eles não são nada mais nada menos do que pessoas que já morreram e continuam vivas sem o seu corpo físico, né? Depois que a gente morre, a alma sai do corpo, só que ela carrega uma espécie assim de corpo leve, um corpo energético, que é conhecido dentro da doutrina espírita como o perispírito, gente. Guarda esse nome, ele é muito importante. Esse corpo, né, ele é invisível pra gente, só que ele não é algo assim mágico ou sem forma, não. Ele tem um material bem sutil, né? O paralelo que o Kardec faz é que, tipo, a eletricidade, né? Que também não dá pra gente enxergar, só que tem efeitos no mundo físico. Essa ideia ajuda a acabar com aquele pensamento de que o espírito, assim, é algo completamente abstrato, né? Ou apenas uma energia solta no mundo. Na verdade, eles continuam existindo de uma forma assim mais sutil e conseguem sim, gente, agir sobre o mundo material. Por isso, assim, conversar com os espíritos através dos médiuns, por exemplo, não é nada absurdo, né? É uma coisa que na verdade faz muito sentido. Para entender o espiritismo de verdade, gente, tem uma base que ela precisa estar bem clara. Essa base são três conceitozinhos. A primeira é acreditar que existe uma alma. A gente está falando de espiritismo, estamos falando do estudo do pós-vida. Então,
Você precisa acreditar que existe uma alma, para começar. O segundo, que essa alma ela continua viva depois da morte. E o terceiro é que existe um Deus, existe um Criador. Sem essas três coisinhas, tudo que o Espiritismo diz simplesmente não faz sentido. Então, antes assim, da gente conversar sobre as mensagens dos espíritos, os fenômenos espirituais, o mais importante é saber se a pessoa acredita nesses três conceitozinhos básicos. Tipo, muito importante mesmo. Porque sem isso, a conversa ela já começa assim, ser uma coisa sem fundamento. Porque o Espiritismo parte justamente dessas ideias para poder explicar o resto. Se a pessoa não acredita na alma, ou se ela não acredita em Deus, ou mesmo se ela fica em dúvida, dizendo, eu não sei, eu queria acreditar, só que eu não tenho certeza se isso existe ou não. Então, gente, tentar convencer essa pessoa de que as manifestações de espíritos são reais é uma parada meio que, assim, inútil, né? É como tentar explicar cores para alguém que não consegue enxergar. Isso porque a comunicação com os espíritos ela só faz sentido se a gente acredita que a alma existe, que ela sobrevive à morte e que ela continua sendo consciente, né? Sem isso, todo o resto do espiritismo ela simplesmente desaba. Então, para conversar sobre isso, precisa se acreditar nessas três coisinhas que eu falei. Então, assim, se a pessoa não aceita essas ideias básicas, não adianta assim começar a falar sobre médiuns, né, ou sobre mensagens espirituais. É melhor mudar o ponto de partida e conversar sobre essas questões mais fundamentais primeiro. Então, assim, se você não acredita nessas três coisinhas que eu acabei de falar, busque mais conhecimento sobre essas três. Se por acaso você passar a acreditar ou você já acreditar, show! Esse conteúdo aqui é para você, esse livro que eu estou resumindo vai ser muito bacana, muito útil. Porque assim, no espiritismo, acreditar que o espírito é imortal não é só o detalhe, é simplesmente a base de todo o conhecimento. Se a gente aceita que a alma continua existindo depois da morte, então faz sentido acreditar que os espíritos podem sim se comunicar com a gente. Se o ser humano é um espírito vivendo dentro de um corpo por um tempo, então quando esse espírito se liberta, ou seja, quando ele desencarna, a alma sai do corpo, ele não deixa de existir, né? E ele não perde a capacidade de se comunicar. E se a alma mantém os seus sentimentos depois da passagem, depois da morte, é super natural que ela queira ficar perto de quem ela amor, né? E para isso, ela usa meios sutis, né? Uma espécie de energia, como assim, a faz para poder controlar o corpo quando estava viva. Só que de uma outra forma que vai ser analisada mais para frente. O que torna essa comunicação possível é aquele camarada que eu falei há um tempinho atrás. O perispírito, que eu falei para vocês, guardem esse nome que é muito importante, né? É o corpo, né? Corpo de energia, né? Comparado à eletricidade e tudo mais, né? Que a gente não consegue ver e, enfim, através desse perispírito que a alma faz as coisas acontecerem, que consegue fazer essa comunicação rolar. Ou seja, gente, não tem nada de absurdo nisso. Realmente não tem nada de absurdo. É só uma continuação lógica da ideia de que a alma simplesmente não morre. E assim a gente fecha o resumo do capítulo 1 do Livro dos Espíritos. Se você sobreviveu até aqui, acredita nesses conceitos, está a fim de continuar estudando o Espiritismo, deixa aquele joinha, passa o vídeo para quem está estudando, acessa a playlist, como eu já falei lá no comecinho, eu vou deixar dividido o resumo dos capítulos, né? Próximo vídeo, capítulo 2, a gente segue o estudo. Valeu, falou, bons estudos para vocês. Mais uma vez, nenhum fantasma aprontou aqui, isso é muito importante. Fui, forte abraço, até a próxima. Já ia esquecer também, o sono está me dominando. Nunca esqueçamos do lema: fora da caridade não há salvação. Beijo para todos, bons estudos.